Oi, turma, uma ótima noite. Eu sou a Paty, da Patisserie Confiserie Arte, e hoje eu tô aqui com o programa Mão na Massa com a Paty. Nessa aula, nós iremos ver um sequilho. É um sequilho bem prático, bem rápido, mas o que é interessante nesse sequilho que nós veremos hoje é porque ele pode ser utilizado na biscoiteira. Quando você faz da forma correta, chega na consistência certa da massa, você consegue trabalhar com a biscoiteira. Então, hoje eu vou trazer para vocês a forma correta de se fazer isso, tá certo? Então, vamos rapidinho para a nossa receita. O que nós vamos precisar? Eu já separei o meu mise en place, né? Já tô com tudo aqui em ordem. Vocês sabem como eu bato nessa tecla, então hoje eu não vou falar. Se você ainda não sabe o que é um mise en place, se você não tem ideia do que é isso, eu vou deixar aqui em cima para você o link com o vídeo que eu explico passo a passo como se separa e o que é e por que é importante o mise en place. Agora vamos para a nossa aulinha. O que nós vamos precisar para fazer o nosso sequilho? Eu tenho aqui 500 gramas de amido de milho, 200 gramas de manteiga ou margarina, com sal ou sem sal, não tem problema. Uma caixinha ou latinha, né, 395 gramas de leite condensado e uma colher de chá, 5 gramas de fermento em pó, o fermento químico, tá? Aqui uma colher de chá. É só isso, bem simples. E como é que nós vamos fazer? Eu vou utilizar a batedeira. Vocês podem fazer à mão. Para utilizar a batedeira, nós temos que ter muita atenção, porque nós vamos utilizar o batedor raquete. Embora o amido de milho não tenha tanto problema assim, de desenvolver glúten, da massa ficar elástica, mas a gente também não pode trabalhar demais para que ele não fique muito seco e rache. Nós vamos adicionar na batedeira a nossa manteiga, em temperatura ambiente, o leite condensado, tá? É a caixinha inteira do leite condensado. Vamos colocar na batedeira. Nós vamos bater primeiro na velocidade baixa para ele dar uma misturadinha, depois a gente aumenta a velocidade. Agora nós já temos uma misturinha, ela tá homogênea, tá? Cremosinha e homogênea. Dá para perceber? Se eu tirar... É só deixar mesmo uma mistura homogênea para que a gente possa acrescentar aqui a maisena. Quem tem uma batedeira planetária que não tem uma velocidade baixinha, vocês vão trabalhar primeiro, vocês vão mexer metade, colocar metade, mexer e depois colocar outra metade para não subir todo o pó.
uma colher, olha, eu já até sei quanto eu preciso corrigir a minha massa, só de olhar para ela. Vou colocar mais essa colher. Dá uma aumentadinha aqui para ela misturar. Vou acrescentar esse restinho. A quantidade que eu adicionei não é o importante. O importante é vocês verem o resultado da massa, a consistência da massa, tá? Por quê? Porque dependendo da temperatura, da umidade, do amido que você estiver utilizando, do leite condensado, da consistência dele, tudo interfere, tá certo? Então, vocês só tem que ficar atentos em como a massa, ó, aqui eu vou colocar mais um pouquinho, porque ela tem que de fato desgrudar totalmente do bolo. Agora que ela desgrudou, ela tá no ponto certo. Eu vou dar só mais uma mexidinha nela, para eu conferir. Como é que a gente confere? A gente pega a massa na mão e olha, ela não está grudando na minha mão, tá vendo? Ela tá solta, macia, muito macia. Se vocês quiserem passar num bico de confeitar, vocês conseguem trabalhar com bico de confeitar com essa massa. Precisa ser um bico 5 para cima, né? Não pode ser um bico muito fino. Agora eu vou acrescentar aqui o corante verde, tá? Não ponham muito, caiu até que demais. 4 gotinhas estaria excelente. Por quê? Porque o corante com gordura, ele pode soltar a água. Então, a gente não usa muito corante no biscoito que tem manteiga, que tem a gordura, para que não craquele. Senão ele fica com aquele aspecto craquelado. É por isso que a gente não exagera em corante. Olha, eu tenho aqui uma massa verdinha, que tá meio amareladinha para vocês, mas ele é um verdinho bem clarinho. É o verde do candy. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Bem clarinho. É bem quase um amarelo, né? Aquele verde que tá bem amareladinho. Embora na câmera ele esteja um pouco mais amarelo do que ele está aqui. Então o que eu vou fazer com isso? Eu vou colocar no saquinho e vou colorir a outra parte da minha massa. Eu olho a batedeira, se tiver algum resquício de corante ou massa colorida, eu lavo a batedeira. Se a batedeira estiver limpinha, eu não preciso lavar a batedeira. Vocês têm que tomar cuidado com isso. A minha tá certinha, limpinha, não vou precisar. Agora aqui, nós vamos fazer o seguinte. Essa daqui eu vou colorir de rosa. Eu vou colocar algumas gotinhas, 4 gotinhas de rosa. Aqui já bateu. A gente tem sempre que reparar o seguinte: se a massa começar a grudar, se ela grudar na sua mão, você vai ter que corrigir com um pouquinho de amido de milho. Ela não está grudando, então eu não preciso fazer a correção. Agora aqui eu acabei
de colorir toda a minha massa. Fiz verde, azul, rosa e um salmãozinho. E eu vou passar esses biscoitinhos na minha... Eles têm que ser batidos e passados. Você põe dentro de saquinho e tem que passar diretamente na biscoiteira sem levar à geladeira. Como é que a biscoiteira funciona? A biscoiteira, para desmontar uma biscoiteira, é dessa forma. Você tem um êmbolo, tem que tomar cuidado para puxar isso daqui. Para você lavar, é dessa forma. É isso o máximo que a sua biscoiteira abre. Você vai lavar aqui com escovinha, é dessa forma. Essa é a biscoiteira marcado. Turma, eu só me responsabilizo e indico a biscoiteira marcado. As minhas massas dão certinho na biscoiteira marcado. Eu faço tudo nessa biscoiteira, por isso que eu indico. Eu sei, por causa de outro curso que eu participei, onde era solicitado comprar a biscoiteira da Wilton. Ela é toda de plástico e ela quebra. Independente de massa, se a sua massa tiver um pouquinho, coisa pouca, com a consistência um pouquinho mais dura do que deveria, você quebra a sua biscoiteira. Então, tomem cuidado. Feito isso, a gente acopla esse cabo que vem para você ter mais mobilidade. Você vai colocar a massinha na biscoiteira. De que forma? Faz um molhinho. Essa é a minha massinha rosa, certo? Combinando. Abro a biscoiteira. Para abrir, tem que girar os dentinhos para trás. Tá vendo esses dentinhos? Tem que ficar para trás do cabo, ó. E puxar para o êmbolo ir lá para dentro. Você coloca aqui a sua massinha. Não encham muito a sua biscoiteira. Se você encher, ela começa a vazar. Você vai pôr a sua massa toda na biscoiteira, empurrando devagarinho. Pode ser que ela dê uma travadinha, você pode empurrar. Aí você, contra o seu corpo, você acerta até a altura que você sinta a massinha fazendo pressão na sua mão. Aí o que você vai fazer, você já pode pôr o disquinho. O disquinho, o chanfro, é pra fora, tá? Essa parte pra fora. Aí você vem aqui, rosqueia e ela tá pronta pra você trabalhar. Para que ela engatilhe, você tem que virar os dentinhos pro cabo, ó. Dentinhos bem retinhos aqui no cabo, aí você sobe e ela tá engatilhada. E nós vamos trabalhar aqui com ela para que vocês vejam. Aqui, biscoito grande. Quando você gira e tem este limitador aqui, ó, o biscoito é pequeno. A Marcato tem 2 tamanhos. Então, o primeiro biscoito é sempre o mais dificinho de sair. Os outros você tira com mais facilidade. Não untem a forma de vocês. Por quê? Se vocês untarem a forma, o biscoito não vai sair. Forma untada ou com forrada com papel manteiga. Com papel manteiga, gente, ela não vai sair dessa forma. Ela vai ficar, o biscoito vai ficar na biscoiteira. Acabou aqui. Como essa massa é a última, eu posso, acabou com o limitador, então o que eu faço? Eu ponho ele no grande e eu consigo fazer mais um biscoitinho. Tá vendo?
Aí agora chegou no limite, eu abro aqui o disquinho, tiro, empurro e tiro a minha massinha. Essa massinha vocês podem fazer uma bolinha, provinha, né? Então, o rosinha já tá pronto. Aqui, essa outra massa, deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Olha só, que gracinha. Lindos, né? Olha que florzinhas mais fofas. Lindo, lindo, né? Esses são os biscoitinhos com a biscoiteira Marcato e essa massa que eu ensinei para vocês nesta consistência. Tem que estar nessa consistência macia como está essa daqui. Olha a maciez disso, gente. É desse jeito, tá vendo? Muito macia, mas não gruda na mão. Macia que não gruda na mão. Para eu colocar uma segunda massa, eu geralmente limpo lá dentro. De que forma? Empurrando o êmbolo contra a parede da minha biscoiteira, suavemente, tá, gente? Não é nada brusco, é um movimento suave. Você olha onde tem algum resquício de massa, você empurra e você tira. Aí você já vem com a outra cor de massa. Coloca aqui dentro, dá uma acertada contra o corpo e vamos colocar um outro disquinho. Fazer um outro modelinho para vocês verem. Acertou, engatilhou, girou para o menor. Opa, o primeiro é sempre mais problemático. Opa. Percebam como é que eu faço para trabalhar com essa massa. Olha só. Olha a facilidade disso. Estão vendo? É um dedo, tá? Essa massa, ela tem que ficar nesta maciez que vocês possam trabalhar dessa forma, com um dedinho. Sem precisar fazer força. Por quê? Porque essa é a consistência correta desse sequilho. Se você precisar fazer força, é porque ele ficou na consistência errada. Não pode ser levado à geladeira. Tem que passar logo depois. Olha só. Que coisinhas mais lindinhas. Olha que show de biscoitinho. Tá vendo? É por isso que eu amo a Marcato. Eu amo trabalhar com a biscoiteira. E as minhas massas na patisserie, praticamente todas, você pode trabalhar com a biscoiteira. Por quê? Porque a praticidade, vocês viram quantos minutos você passa uma forma? Eu passei devagar aqui. Se eu tivesse passando na minha velocidade que eu trabalho na patisserie, eu encheria isso daqui antes de 1 minuto. Já limpei a biscoiteira. Faço o rolinho.
Encho a minha biscoiteira, empurro e fazer esse aqui. O primeiro é sempre difícil. Os outros vocês vão fazer com a maior facilidade do mundo. Ó, sem força. Nenhuma. Não é uma maravilha isso? Minutinhos e pronto. Da mesma forma, abro ela virando os dentinhos para trás, empurro para que solte a sujeirinha que tá lá dentro, tá vendo? Soltou. Eu dou uma olhadinha para ver se tem mais alguma sujeirinha lá dentro. Se tiver, eu dou mais uma empurradinha e tiro. Venho com a massinha, faço o rolinho e coloco na biscoiteira, certo? Sem forçar. Sem pôr massa demais, venho contra o corpo, acerto para ela ficar retinha, tá vendo? Venho com um outro disquinho e vou rosquear a minha biscoiteira. Coloco para cima e a sua própria biscoiteira determina o espaço entre um biscoito e outro, porque você não consegue colocar o disquinho para grudar um no outro. Você só tem que tomar cuidado para você não passar por cima do biscoito que você já fez, tá? Olha a facilidade, gente. Dá para perceber? É rapidíssimo. Tem só mais uma massinha para passar aqui, para vocês verem o resultado do último disquinho. Nós estamos próximo à Páscoa. E Páscoa pede cores, essas cores, né? Então, biscoitinhos aí para Páscoa. Coloco a massa. Ajusto, tá? Pego o meu disquinho, coloco outro disquinho. A biscoiteira Marcato, ela vem com 20 modelos, tá? São 20 modelos de disquinho para vocês trabalharem. Armo a minha virando os dentinhos, coloco no menor e vou fazer o meu biscoitinho. Olha só que gracinha. Lindos de viver, né?
são minha paixão. Massa, biscoiteira, tudo é paixão. Isso aqui é massinha que tava aqui, viu, gente? Ó, é um dedo, tá? Opa! Não tinha soltado o biscoito, eu não percebi. Ó, biscoitinho feio, a gente volta pra biscoiteira. Eu fiz ele grande para vocês verem a diferença que é. Esse formato aqui, esse é o grande e esse é o pequeno. Do mesmo disquinho, tá vendo? A Marcato, ela faz tamanho grande e pequeno. As outras biscoiteiras só fazem o grande, tá? Bom, turma, vou mostrar para vocês agora como ficou, tá? Olha que bonitinhos são os biscoitinhos feitos com a biscoiteira da Marcato. Tá vendo? Que gracinha. Aqui. Isso tudo a gente fez em minutinhos, passou tudo na biscoiteira. Olha que amor que ficam. Lindos, né? Agora, turma, nossos biscoitinhos vão pro forno, tá? O forno tem que ser 180 graus. Vão ficar de 12 a 15 minutos. O seu forno tem que estar calibrado a 180 graus, pré-aquecido. Por 5 a 10 minutos vocês deixam o forno pré-aquecendo até ele atingir os 180. Se vocês tiverem um termômetro de forno, é até atingir os 180. Em formas de borda baixa, para o ar circular uniformemente por todos os biscoitos. Não se faz biscoito em forma de borda alta. Se você tiver forma de borda alta, vira a forma e distribui os biscoitos aqui. Lembrando que para trabalhar com a biscoiteira, vocês não vão nem untar e nem vão fazer com papel manteiga. Então vamos colocá-los no forno e eu volto para mostrar para vocês a hora que a gente vai tirar e o processo depois para ele esfriar. Aqui, ó. Eles já saíram do forno, eles estão na grade para esfriar. O biscoito ele precisa ficar em grades para esfriar e eu vou tirar agora um deles que está saindo nesse exato minutinho, tá? Vamos tirar. Aqui eles acabaram de sair do forno. Olha, eles saem macios, tá vendo? Ó, se eu aperto, ele afunda. Dá pra vocês verem, ó. Ó, afunda, tá vendo? É assim que eles saem, macios. Esse aqui ficou até mais do que deveria, tá? Eles ficam branquinhos embaixo. E agora eu vou tirar daqui e vou colocar em grade para esfriar. Por quê? Porque se ele fica na forma, a umidade do ar condensa com o calor da forma e aí você vai ter um biscoito que a base dele vai ficar úmida. E isso diminui a validade do seu biscoitinho. Então a gente não quer isso, né? Por isso que a gente distribui eles em grades. Essa daqui, ela é própria para biscoito, é a da Wilton. Cara, essas daqui são grades para... são grelhas de formas, tá? E tem essa daqui que eu uso bastante para biscoito pequenininho, que são aquelas de fazer pizza. Essa daqui é bem baratinha. Vale a pena comprar dessa. O que você precisa? Você só precisa colocar algo para manter ela mais alta.
Pode ser inclusive aqui na grade do fogão, não tem problema. E nós vamos deixar eles esfriando na grade até eles estarem completamente frios. Tem que estar frio. Se a temperatura de onde vocês estão estiver quente, cuidado para embalar o biscoito. Se você perceber que o saquinho deu uma suadinha, você abre.